Olá, tudo bem? Vamos aqui explicar aqui, pessoal. Eu sou o Igor do Gincarpas, tá? Nós trabalhamos com o projeto em RAS. O que é RAS, né? É um nome aí diferente, um nome que às vezes é uma sigla, na verdade, né? Uma abreviação para o sistema de recirculação fechado, o sistema de recirculação de água, tá? Onde nós criamos peixes em tanques é, tanto quanto pequenos, com grande adensamento e com uma economia e uma preservação ambiental muito grande, economia de água, em compensação, preservação ambiental enorme. Tá? Antes de explicar o projeto em si, como é que funciona o sistema de recirculação, eu queria falar um pouquinho sobre o RAS. O sistema de recirculação fechado, né? Ele basicamente, nós utilizamos um volume de água. Esse volume de água, ele chega a ser 90%, tá? Menor do que o volume de água, por exemplo, de um tanque escavado. Então, a contaminação dessa água, o uso dessa água é 99% menor. Por quê? Porque uma vez que a água é aprisionada aos tanques, nós vamos tratar essa água no sistema de filtragem, porque o sistema de recirculação só funciona se houver o tratamento. Se não houver o tratamento, ele não tem funcionalidade, a gente não consegue criar, porque essa água tende a, assim, falando no popular, a apodrecer, né? Imagina que você tenha uma cidade super populosa, vamos colocar aí uma São Paulo, e a gente não tem tratamento de esgoto nenhum. Esse esgoto todo é armazenado dentro da sua própria casa. Então você faz suas necessidades e coloca dentro da sua casa. Uma hora a gente acaba vindo à morte pelas pragas, por doenças que essa quantidade de contaminação vai nos trazer. E a mesma coisa no sistema de RAS, tá? No sistema de recirculação. Nós temos um adensamento de peixes muito grande. Hoje nós estamos trabalhando, por exemplo, no caso da tilápia, nós estamos falando de 40 quilos por cada metro cúbico, tá? Nós estamos entre 30 e 40 40 quilos por metro cúbico. E precisamos então tratar essa água para que essa água fique viável para a produção do pescado, tá bom? Então, com isso, nós geramos um custo adicional que é o tratamento dessa água, mas em compensação, a vantagem ambiental fica clara, porque a gente só vai perder água por evaporação e aí nós vamos retornar essa água, vamos repor essa água, que aí seria aqueles 10% que nós vamos repor. Evaporação, geralmente, nós colocamos aí 30% do volume total por evaporação ano, tá? Agora, eventualmente pode acontecer limpezas de filtro, alguma coisa que a gente vai falar no decorrer. Então, basicamente, nós temos um espaço muito pequeno. Se você for pensar, hoje aqui nós estamos falando de um projeto de 1 tonelada num espaço recortado, mas vamos dizer assim, um espaço, vamos dizer que fosse retangular isso daqui, de 9 por 38, 9 por 39, tá? Então, nesse espaço, você vai produzir entre 1 tonelada e 1,2 toneladas de tilápia mês, tá? E junto, em consórcio, consorciado, um sistema de aquaponia. O que é esse sistema de aquaponia? Nós utilizamos os resíduos dos peixes, tá? Para que nós tenhamos aí uma adubação das nossas hortas de forma sem agrotóxico nenhum, porque se nós colocarmos agrotóxico nessa daqui, nós vamos contaminar a água, e contaminando a água, nós vamos perder a produção dos peixes. Então, é um vegetal, é uma folhagem totalmente isento de agrotóxico, só com resíduo que nós vamos ter
dos nossos peixes, mais uma vantagem ambiental e econômica do processo, tá ok? Então aqui nós representamos com duas bancadas de aquaponia para aproximadamente entre 400 cabeças de alface, por exemplo, tá? Então aí tem que algumas algumas verduras que funcionam, outras não, mas depende do sistema. Esse sistema que é mais para folhagens, tá? Então folhagem vai super bem. Vamos lá, como é que funciona o sistema de raso? Então, construindo-se os filtros, os tanques, todos os tanques são elevados, tá? Nós vamos colocar aí, vamos fazer o nosso sistema de filtragem. O sistema de filtragem ele é projetado com volume, para o volume de água e o tamanho para o volume de água do sistema. E as mídias que nós colocamos, que é quem vai fazer a mudança, quer dizer, o tratamento biológico dessa água, ela é feita, tá? Ela é calculada de acordo com a biomassa, quer dizer, de acordo com o sistema de quantidade de peixes que nós vamos ter. Então, se nós temos aqui um sistema para 1.200 kg, nós projetamos e colocamos para 1.200 kg o sistema de filtragem. Então, primeira coisa, nós enchemos todo o tanque. Nesse caso, nós temos 90, são 3 tanques de 30, 2 de 20, então são mais 40, 130, e 2 tanques de lona, de 5.000, então mais 10.000, entre 140 com os filtros, 180 mil litros, tá? No total. Então nós vamos vir captar a água de um recurso, 180 mil litros, e vamos encher esse sistema. Quando enchermos, nós vamos ter duas bombas recirculando, tá? E aí nós vamos fazer a recirculação dos tanques, tá? Essa água vai vir, no caso aqui, ó, ela vai entrar no tanque e vai sair do tanque. Quando ela sair, ela vai chegar no filtro, tá? Então, como eu estou colocando água, se eu não tiver uma vazante, né, não tiver um ralo, alguma coisa para sair, no caso, o nosso sistema é de overflow, que é esse cano aqui no meio. Esse cano, ele faz com que a sujeira do fundo entre por dentro desse cano maior, caia nesse cano menor e venha para o nosso sistema. O que é essa sujeira? Resto de ração, fezes dos nossos peixes, enfim, é os resíduos que esses peixes geram, tá? E aí nós vamos chegar no primeiro compartimento, que é um compartimento aqui, que é o nosso decantador. Feito o decantador, nós trabalhamos com o sistema para que essa decantação seja mais eficiente possível, tá? Após feita essa decantação, ele passa por um primeiro filtro que nós chamamos de filtro mecânico biológico, tá? Que vai ser um filtro basicamente com pedras britadas ou cascalho. É um filtro que nós vamos reter o restante dessa sujeira mais pesada e deixar só a parte amonical, só a parte de tratamento amônico, né? Que é a amônia que nós temos que transformar ela em outros elementos. Feito isso daqui, nós vamos passar por um outro sistema que é o biológico 1, que vamos encher aqui com as mídias, onde vão ter as nossas moradas das bactérias. As bactérias, primeiro, as nitrosomonas, se eu não me engano, e depois as nitrobacters. São os dois conjuntos de bactérias que nós temos, tá? Uma transforma amônia em nitrito, que também é tóxico, e a outra transforma nitrito em nitrato. Nitrato basicamente é aquele nitrogênio que nós compramos no adubo químico, só que dessa vez de forma natural, né? E diluída na nossa água. Essa amônia e o nitrito, ele causa asfixia nos peixes e acaba trazendo os peixes à morte. Por isso nós fazemos esse tratamento.
Então aqui o resíduo sólido ficou nesse primeiro compartimento. Nesse segundo, algumas partículas menores que estão em suspensão ainda vão ficar retidos. No terceiro e no quarto, nós temos aí a transformação química da amônia em nitrato. E no quinto compartimento é onde nós devolvemos essa água tratada para o sistema por meio dessas tubulações azuis e também retiramos a água com a quantidade de fósforo e potássio para o sistema de aquaponia, tá? E o sistema de aquaponia ele vai absorver o potássio, o nitrato e o fósforo existente ainda nessa água. Lembrando que fósforo e potássio, a quantidade é muito pequena. Ela geralmente tem de resíduos de ração, tá? Então, como a gente tem um controle eficiente no trato desses peixes, a quantidade aí vai ser absorvida praticamente 90% aqui, ficando traço somente nessa quantidade aqui nessa água. Quando a gente faz esse tratamento aqui e ele passa por aqui, ele é devolvido por uma câmara de captação e ela retorna novamente junto com a água dos alevinos para o tratamento aqui. Então aqui ela vem, passa pelas plantas e retorna nesse primeiro compartimento. Então ela vai se misturar, ou seja, esse sistema de aquaponia serve como uma retirada de elementos que o nosso sistema de filtragem não retira, tá? E fazendo com que a nossa água esteja totalmente limpa e propícia para a criação de peixe. Bom, Igor, legal. Então o sistema é fechado. Não tem fuga de peixe para outras áreas. Por exemplo, não tenho o risco que eu tenho num tanque escavado, por exemplo, da minha tilápia reproduzir e infestar um rio próximo, tá? Porque ela não é um peixe da nossa fauna, né? É um peixe africano. E ele, queira ou não queira, é um peixe que depedra um pouco. Então nós não podemos ter esse risco. Nesse caso, nós temos essa barreira sanitária que são os próprios tanques. Tá ok? Outro sim. A água que está no sistema, ela não pode ser contaminada. Porque se ela for uma água suja, que cause eutrofização, ela não pode, você não consegue gerir o seu peixe. Bom, tá legal, você tem um sistema de filtragem, mas você tem uma limpeza desse sistema de filtragem. E aí, o que você faz? Aqui vai ficar um resíduo sólido, tá? Lógico, misturado com a água. Esse resíduo sólido, ele é bombeado, tá? Depois ele retira-se a parte de cima com cuidado, né? Ele é bombeado para uma compostagem. Essa compostagem, ele é retirado quase todo ele por pás e depois essa água é bombeada para irrigação. Tá? Então você passa aqui, eu vou chamar de coador, tá? É aqueles, uma espécie de um pulsar que se utiliza muito em piscina, que ele é um saco mesmo, uma tela pequena, que você retira toda esse precipitado aqui, ou você suga ele por baixo também, pode ser drenado embaixo, até a água melhorar, né, até a água ficar mais clara. E você joga e vai para uma compostagem, tá? Por quê? Porque isso aqui é muito rico em nutrientes. Por exemplo, o adubo de pastagem de gado, ele tem a eficiência de 2 a 3 vezes menor do que esse adubo dos peixes, tá? Do que essa precipitação aqui, do que essa decantação dos peixes aqui. E aí o que acontece? Nós vamos pegar, fazer adubação de hortas, de frutíferas com essa compostagem. Então, nesse sistema, tudo é aproveitado e nada é contaminante.
tá? E a água que nós temos, assim como nós já falamos aqui das hortaliças, ela sim pode ser usada em irrigação, já que ela é rica em NPK, tá bom? NPK, fósforo, potássio, nitrogênio, fósforo e potássio. Bom, é isso. Ah, Igor, eu preciso fazer um descarte do meu tanque. Essa água, ela vai ser totalmente diluída em qualquer nascente, mas não vamos jogar em nascente, pelo amor de Deus. Nós vamos descartar ela para irrigação. Por quê? Todo esse nutriente que ainda existe nela, ela vai ser absorvida pelas raízes das plantas, seja capim, seja uma frutífera, e isso vai fazer uma outra filtragem, não ocasionando risco nenhum para o nosso lençol freático. Perfeito? Então, esse é o sistema de RAS. Quais são as desvantagens, pessoal? É só vantagem? Não. Vantagem, já disse, é um sistema de fácil manejo, é um sistema de criação intensiva em pequena área de espaço. Né? Nós criamos 1 tonelada. Se fosse um tanque escavado, por exemplo, de 10 por 40, nós criaríamos 400 peixes, 400 quilos de peixe. Tá? Nós estamos criando 1 tonelada e 200. É 1.200 peixes, né? 1.200 quilos. De 400 para 1.200, a diferença é enorme, tá? Lógico, aí vem o problema maior hoje que nós temos, é a parte energética. Isso tem um custo, né? A parte energética é cara. A implantação do sistema de filtragem é o mais caro, mas é o mais ambientalmente correto que nós temos hoje, tá? Então, assim, a parte ambiental, acho que paga qualquer coisa aí que você tenha no futuro. E sim, dá para ter lucro, desde que você trabalhe de forma ajustada. O que é trabalhar de forma ajustada? É você ter um controle rígido no seu manejo, tá? Ração, água, colocar, por exemplo, a hidroponia, tá? A hidroponia junto, que aí vira uma aquaponia. A hidroponia junto é perfeita, porque você vai ter uma renda extra muito mais rápido do que o seu próprio peixe, tá? E sem falar que você já usa essas plantas como um filtro, tá? E produz uma excelente carne e um excelente verdura, tá? Sem contaminante nenhum, sem agrotóxico nenhum, sem produto químico nocivo à saúde nenhum, tá ok? Então, assim, esse é o sistema de RAS. Muita gente tem dúvida do sistema, então isso aqui serve para esclarecer um pouco. Existem vantagens, existem desvantagens. No final da história, quem ganha muito é o meio ambiente e o produtor que vai ter, principalmente aquele produtor que não tem demanda exacerbada de água, tá? E quem não tem condições, espaços muito grandes. Então, lembrando, lógico, mais uma vez, o custo energético do sistema é alto, tá? Mas é um sistema que não se inviabiliza por esse custo. Não é um custo que chega a inviabilizar o sistema, tá bom? Deus abençoe vocês. Precisando, estamos à disposição. Fiquem com Deus.